quando eu estava a pensar sobre este primeiro capítulo em Ruth, fez-me lembrar de uma história com a minha filha, mais velha, a Katie. Ela agora tem 10 anos, mas eu lembrei-me de uma história quando ela teve só 2 anos. E naquela altura ela era, acho que já tínhamos a Carly também, a segunda. Mas com a Katie, nós estivemos lá na mesa, na cozinha, e eu estava a beber um café. E a Katie estava lá ao meu lado e ela queria experimentar o que o pai estava a beber. Então ela indicou para mim: pai, eu quero também, quero tomar um sabor daquela bebida. E eu expliquei: não, Katie, não vais gostar disso, porque não é doce. Mas ela não acreditava o que eu estava a dizer, porque ela acreditava sempre que eu, como o pai, ia dar alguma coisa boa para ela, como eu sempre fazia. Eu ia dar alguma coisa doce. Então ela insistiu de ter um sabor do café. Então eu dei um pequeno colher com um bocadinho de café e eu dei para a Katie. E eu nunca vou esquecer a cara dela depois de tomar aquela pequena colher de café. Primeiro foi aquela reação forte por causa de provar um sabor tão forte e tão amargo. E a cara dela fez uma grande reação. Mas não foi isso que eu lembro-me mais. Depois desta primeira sensação, esta primeira reação, ela teve uma outra reação. Eu podia ver nos olhos delas algumas pequenas lágrimas formaram nos olhos dela. E a cara dela teve um sentimento estranho. E depois de alguns segundos eu estava a perceber que era um sentimento de traição. Pai, o que é que tu fizeste? Eu estava à espera de alguma coisa boa, de alguma coisa doce, mas tu deste-me alguma coisa má. E foi mesmo uma cara de traição. E é como se fosse ela estava a dizer: eu confiava em ti, pai. Eu acreditei que tu sempre me daria alguma coisa bom. E eu percebi que as lágrimas nos olhos dela foi mais por causa desta dor emocional e relacional, não por causa do sabor do café. Então, isto aconteceu quando a Katie teve 2 anos. Eu espero que esta não cicatrizou a vida dela. Mas eu acho que esta ajuda-nos a perceber as emoções de Noemi neste momento, no primeiro capítulo. Ela estava a sentir este sentimento de talvez traição e confusão, porque ele queria alguma coisa boa do pai, mas não foi isso que ela experimentou. Então, gostaria de fazer rapidamente uma revisão deste primeiro capítulo, porque estamos a chegar ao final deste primeiro capítulo. Com as mensagens ontem e as mensagens hoje, podemos ver que havia um prólogo no início e depois a história, a narrativa de Ruth é dividido em 4 atos, com 2 ou 3 cenas de cada um. Então, neste primeiro capítulo temos 2 cenas. E esta é a segunda, quando a Noemi e a Ruth estão a chegar para Belém. E, então, é assim que estamos na narrativa. E podemos perceber que nestes versículos finais do primeiro capítulo, este é o clímax emocional deste primeiro ato. E esta cena no final prepara o palco para a ação que vai acontecer nos próximos capítulos. E a ideia central, o que é que eu gostaria de fazer com estas
próximos minutos é olhar para a reação de Noemi quando ela volta. E eu acho que podemos refletir sobre a reação de Noemi e podemos ver que podemos meditar na fé dela e na situação de fé de Noemi. E podemos ver que na reação de Noemi existe pelo menos duas coisas positivas com a fé de Noemi. Então, duas coisas que talvez pode ser um exemplo para nós. Mas também podemos ver que há duas coisas ou duas maneiras ou características da fé de Noemi que também são defeituosas. Duas coisas da fé de Noemi que não estão saudáveis. E podemos aprender das coisas boas e também das coisas não tão bons de fé de Noemi. Então vamos começar com a primeira coisa. Primeiro, as coisas boas. A fé de Noemi é um exemplo para nós na maneira em que ela não esconde as emoções negativas. A Noemi não tem uma fé falsa. Ela não esconde através de uma máscara cristã. E podemos ver isso claramente na resposta de Noemi quando ela está a falar com as mulheres em Belém. Podemos ver no versículo 20, ela volta, capítulo 1, versículo 20. As mulheres dizem, não é este Noemi? E como é que Noemi responde? Como é que ela responde a esta pergunta? Pois, as minhas amigas, estes últimos anos têm sido uma situação complicada, muito complicada, mas vou andando. Nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daquelas que amam a Deus. Foi isso que ela respondeu? Foi assim? Não foi. Ela não queria dar esta sensação falsa sobre o que é que ela estava a sentir. Em versículo 20 ela diz, porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me teve dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Então, ela está a ser completamente honesto com o que é que ela está a sentir. E podemos ver na estrutura da resposta dela que ela está a enfatizar o que é que ela sente que Deus fez contra ela. Cheia parti, porém vazio o Senhor me fez tornar. Ela está a enfatizar as sensações que Deus estava contra ela e que Deus tem afligido a vida dela. Ela não está a esconder as suas emoções. É óbvio que ela está a sofrer. Ela é zangada, claro, e amarga. Então, acho que da mesma forma como a Noemi não esconde a sua dor e o seu sofrimento, também nós podemos ser honestos com Deus quando estamos a passar pelas situações difíceis. Não temos de fingir, nem com Deus, nem com outros na comunidade de fé. Acho que estamos em boa companhia quando trazemos as nossas emoções honestas, assim, diante de Deus. Cerca de 1/3 dos salmos são lamentos. Ouçam ao início do Salmo 142. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face. Expulse-lhe a minha angústia. Os salmos convidam-nos a falar com Deus com ousadia e honestidade completa. Também podemos notar na queixa de Job, que é muito semelhante da queixa de Noemi. O que é que o Job diz? Vive Deus,
que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Então, uma ideia quase igual. Talvez podemos pensar, ok, sim, com os salmos, isto é uma coisa, esta foi uma oração para Deus. Mas a Noemi estava a falar isso publicamente, na aldeia. Mas também temos de lembrar que os salmos foram orações privadas também, mas depois cantados publicamente pelo povo de Deus. Então parece que a Bíblia está a mostrar-nos que uma coisa saudável da nossa fé é ser honesto com Deus e podemos ser honestos com a comunidade de fé também. Acho que geralmente a nossa cultura hoje em dia é mais desconfortável com este tipo de honestidade, estes lamentos, estas emoções de dor e sofrimento, e ainda confusão espiritual. Mas como a Noemi estava a ser honesto, nós podemos também fazer a mesma coisa. A segunda coisa de fé de Noemi, a segunda maneira em que é o exemplo para nós, é a maneira em que ela ainda acredita no poder e na soberania de Deus na sua vida. Em outras palavras, ela não se tornou completamente secular. Estão a ver aqui, keep calm, I'm a non-practicing Christian. Mantenha-se calma, sou um cristão não praticante. Mas a Noemi não tem esta atitude. Ela é muito claro que ela parece que Deus tem agido, tem feito alguma coisa na vida dela e ela está a debater contra Deus, contra o papel de Deus na vida dela. E se podemos voltar para os versículos, aquela estrutura, podemos ver que ela usa duas palavras para Deus. A primeira palavra hebraica, Shaddai, que é traduzido Todo-Poderoso. Uma outra possibilidade é Todo-Suficiente. E também ela usa o nome de Deus da aliança, o nome especial de Deus das Israelitas, Yahweh. Então, com estes dois nomes, a Noemi está a queixar contra Deus e não há nenhuma dúvida que ela acha que Deus é ultimamente responsável para as coisas na vida dela. E para mim é impressionante que ela ainda acredita num Deus assim. Depois de tantos anos numa terra estrangeira, uma terra com outros deuses, uma terra com outra cosmovisão, depois das experiências de vida dela, de ver não somente o falecimento do marido, mas também dos filhos, ela ainda acredita no Deus da Bíblia, um Deus de poder, um Deus soberano na vida dela. É interessante para mim. E acho que é exatamente este fato que é muito particular e até muito chocante para nós, com uma visão ocidental contemporânea aqui na Europa. E gostaria de refletir um bocadinho sobre o secularismo na Europa ocidental. Porque é interessante mostrar como a visão de Noemi é tão diferente do que a maioria das pessoas estão a sentir hoje. O Pew Research Center, o centro de pesquisa, fez uma pesquisa este ano sobre o cristianismo na Europa Ocidental. E os dados em Portugal mostraram que 35% dos portugueses ainda frequenta a igreja. Tudo bem. Enquanto 48% não pratica a sua fé e 15% dos portugueses dizem que elas não têm fé nenhuma, não têm religião. Mas dos não praticantes, os 48%, elas não acreditam num Deus da Bíblia, mas elas acreditam somente num poder mais alto ou numa força espiritual. Talvez uma força, um tipo do Star Wars. Então isto é muito diferente do que a visão de Noemi. No seu livro The Secular Age, A Idade Secular, o Charles Taylor elabora ainda mais acerca desta perspectiva secular.
ele diz que para pessoas ocidentais, hoje em dia, o significado de vida é buscado dentro de um universo naturalista e fechado, autossuficiente e sem qualquer referência à transcendência. Então, a nossa realidade secular, pós-moderno, é muito diferente e a reclama de Noemi contra Deus parece muito esquisito. É como uma bomba na nossa existência ocidental, secular e não transcendente. E para mim, a reclama de Noemi é refrescante um bocadinho. Desafia a minha fé. Alerta-me para não beber tão profundo das perspectivas erradas da minha cultura. Então, podemos ver que a fé de Noemi tem algumas coisas positivas, mas também podemos perceber que a fé dela tem algumas coisas não saudáveis, ou em algumas maneiras é defeituosa. Primeiro, podemos ver que a fé de Noemi é defeituosa porque, na sua amargura, foi difícil para a Noemi ver a mão de Deus na sua vida. Ela tornou-se quase cego às maneiras possíveis em que Deus estava a trabalhar à volta dela. Podemos ver isso no texto. Primeiro, podemos ver que os verbos que Noemi usa para descrever o que Deus tem feito contra ela mostra uma perspectiva fechada e final e sem hipótese de mudar. Grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Porém, vazia o Senhor me fez tornar. O Senhor testifica contra mim. Me tem afligido tanto. Ponto final. Final do jogo. Não há mais para dizer. Mas podemos lembrar e perceber que há mais para esta história. E temos uma lembrança do narrador que isto não foi o final da história. No final do versículo 20, o que é que a narrador diz? Assim Noemi voltou, e com ela a Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moab, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. E podemos lembrar que no início do primeiro capítulo, no versículo 6, esta foi a razão para que ela voltou, por causa do fim da fome na terra. E isso foi alguma coisa que Deus fez. Então temos este sinal que, em vez que tudo pareça que não está nada, não há hipótese de mudança, Deus está a fazer alguma coisa no outro lado. Mas é muito difícil para Noemi ver isso. É como se fosse, podemos imaginar a imagem de uma tapeçaria. E a Noemi pode ver simplesmente o lado de trás da tapeçaria. Ele não pode perceber o que Deus está a fazer. E com esta imagem, não sei se dá para ver muito bem, mas este é o lado de trás da tapeçaria. E não podemos perceber a história que Deus está a fazer na nossa vida. Só vemos as nós, a confusão, não podemos perceber nenhum padrão ou ordem. A confusão, a dor, as perguntas sem respostas, o sentimento de injustiça. Estas foram as realidades de Noemi e às vezes esta é a situação conosco. É muito difícil ver o que Deus está a ver, o que Deus está a fazer. E talvez aqui os lamentos dos Salmos ajudam-nos a perceber uma diferença com a queixa de Noemi e o lamento do salmista. Porque muitas vezes nos lamentos dos Salmos começa com perguntas, queixas e até acusações, mas normalmente existe no Salmo um ponto de viragem. Um ponto no Salmo quando o salmista reflete sobre o caráter de Deus e recebe conforto ou perspectiva na luz da sua situação. E acho que isto é um melhor modelo para nós, porque é este aspecto de fé em Deus, fé sobre o nosso futuro
fé que no meio da nossa situação, Deus está lá, Ele ainda está fiel e Ele está a fazer alguma coisa com a nossa vida e nós podemos confiar nisso. Então, assim, a fé de Noemi foi um bocadinho defeituosa. A segunda maneira em que a fé de Noemi era defeituosa era porque, na sua amargura, foi difícil ver as pessoas de Deus na sua vida. Foi difícil ver a mão de Deus e também as pessoas de Deus na sua vida. E aqui podemos perceber que o papel da Ruth é muito importante. Mas na resposta de Noemi, parece que ela não está a tomar conta de Ruth. O grande acontecimento neste primeiro capítulo foi a decisão de Ruth, em contraste com a órfã, para voltar com Noemi. E temos esta declaração forte da parte de Ruth em versículo 16. Aonde quer que tu fores, irei eu. E aonde que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. O teu Deus é o meu Deus. Me faça assim o Senhor. E outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separa de ti. Então, a Ruth fez este compromisso fiel e de amor com Noemi, mas a Noemi tomou conta de Ruth? Não, porque o que é que Noemi fez? O que é que Noemi diz quando elas voltam? Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Vazia. Então, a Noemi está a dizer, vazia voltei. E podemos imaginar a Ruth ao lado de Noemi, dizendo, olá, estou aqui, a Ruth, lembra de mim? Eu acabei de fazer aquele discurso tão emocional e tocante. Estou aqui também, tu não estás vazia. Mas foi difícil para Noemi a ver as pessoas à volta dela. E acho que é assim quando estamos no meio de alguma situação difícil. É difícil ver as pessoas à nossa volta. E acho que este contraste entre a Noemi e a Ruth é um foco central nesta parte da narrativa. Temos, num lado, a fé defeituosa de Noemi. Noemi, a israelita, o povo escolhido de Deus, uma filha de Deus. Mas em vez de ser um exemplo de confiança, de fé completa, a Noemi está consumada com as suas dores. Ela não vê onde ou como Deus está a trabalhar. E em contraste temos a fé de Ruth, a moabita. Ela não faz parte do povo escolhido de Yahweh. Mas, em princípio, ela devia ser completamente ignorante do caráter e das maneiras de Deus na sua vida. Mas foi a Ruth que mostra esta fé e esta confiança e este amor fiel com a Noemi nesta situação. Então, este contraste é muito importante porque esta vai ser alguma coisa que mover a ação para o próximo parte da história de Ruth. A fé e o amor fiel de Ruth e como isso vai afetar a perspectiva de Noemi. Então, para acabar, acho que podemos ver que Noemi teve dificuldade em ver a mão de Deus e as pessoas de Deus na sua vida. Mas também esta distinção entre a mão de Deus e as pessoas de Deus na vida é um bocadinho falso, porque muitas vezes Deus age na nossa vida através das pessoas na nossa vida. Então, Deus usa pessoas, as nossas amizades, as pessoas na comunidade de fé, para agir na nossa vida, para mostrar o seu poder, o seu amor, a sua fidelidade. E gostaria de desafiar, acabar com esta aplicação e esta pergunta ou desafio de ser uma Ruth na tua família ou na tua igreja. E para mim, eu estou a pensar
sobre um amigo que tenho. Tenho um amigo assim, um amigo que foi um papel de Ruth na minha vida. Nos anos depois da faculdade, passei por uma fase na minha vida de questões acerca da minha fé, questões acerca de Deus e também um período de depressão. E o meu amigo, chama-se Jason, ele mostrou um compromisso fiel através da nossa amizade para caminhar comigo durante este tempo na minha vida, este tempo de confusão. Ele ouvia as minhas perguntas e dúvidas. E ele teve este papel de uma Ruth na minha vida. Através da amizade, através de uma fidelidade. E a amizade dele foi uma reflexão do caráter de Deus e o amor de Deus para mim. E eu percebi isso através da amizade com o meu amigo Jason. Então, eu quero acabar com esta pergunta. Há alguém na tua vida que precisa uma Ruth? Talvez alguém na tua família, alguém na tua igreja, que precisa uma amizade, uma mostração de amor fiel, como a Ruth fez para Noemi. E talvez este ato de amizade que nós podemos dar, pode mudar a nossa perspectiva de Deus na nossa vida. Como vamos ver, vai fazer na vida de Noemi. E espero que durante as próximas sessões desta conferência, podemos aprender mais sobre esta qualidade de Deus, este amor fiel que Deus tem para nós e como nós podemos viver e modelar esta realidade com outros na nossa vida. Amém. Vamos ficar de pé enquanto cantamos estes cânticos. Eis aqui meu coração maltratado, envelhecido pela vida. Ele que já foi feliz, hoje é só cicatriz, rancor, ausência e dor, Sofrer sem fim, temor em mim.
Hoje é só cicatriz, rancor, ausência e dor, sofrer sem fim, temor em mim. Tens, ó Deus, meu coração, para fazer dele o que bem quiseres. Só o calor das tuas mãos o fará reviver, reluzir, renascer sob o teu bem-querer, Senhor. Queria tocar os sinos da majestosa catedral. Pensei em compor os hinos, pintar as vozes do vitral. Mas tu me fizeste olhar o chão e repintar os rodapés, silenciar em meio à sombra do jardim. E foi assim que eu aprendi a guardar o tempo bom, a rotação do vento sul, o recomeço da estação, para plantar, para regar, para podar, para sonhar, o renascer da floração, perto da terra umedecer, em meio à horta serenar, tua vontade obedecer. Um dia a tristeza disse que eu nunca mais seria alguém. Melhor que eu me demitisse, pulasse deste velho trem. Mas tu me fizeste olhar o céu e eu comecei a ver melhor, ver teu amor a envolver a minha dor e me fazer voar além da torre desta catedral. Olhos de alhambra, luz e bem, logo depois de Portugal, beira de rio, onda do mar, vento mais frio, luz do luar, perto da estrela d'alva, para ver a terra amanhecer e com sereno repousar, onde tua mão me colocar. Podem sentar. Nós oramos ontem por Portugal após o resgate e também pelos portugueses espalhados pelo mundo. Neste momento, oramos pelos imigrantes entre nós. São muitos que têm escolhido Portugal como seu chão, como lugar de habitação para novas oportunidades. Convido a Cláudia Sampaio e o Bernardo Patrocínio para poderem orar a Deus pelos
imigrantes entre nós. Podem fazer o favor de chegar? Podemos ficar de pé, pode ser? Bom dia a todos, a quem ainda não vi, que são muitos. Paizinho, é mesmo um privilégio podermos começar amanhã a ouvir falar da Tua Palavra, Pai, do Teu Reino, da forma como Tu trabalhas na vida das pessoas, da forma como nos planeaste e pensaste tão bem